Então, queria agradecer a presença da Patrícia D'Angelo. Essa é a primeira vez que eu trago na PUC uma artista plástica, uma coisa que eu sempre quis fazer, né? Tentei com a Suzana Queiroga e tal, tentei com outras pessoas. Agora acho que abriu uma porta com essa matéria nova que eu estou dando, de estéticas da imagem, de eu trazer essa ponte do cinema com a pintura, com as outras artes. Eu acho que vai ser muito legal. Então, a Patrícia é a primeira convidada, que eu espero que seja a primeira de muitas. A obra da Patrícia é muito, muito instigante. A relação que ela faz com a fotografia, a relação que ela faz com o vídeo. Então, isso para a gente vai ser muito bacana, porque a gente veio discutindo nesse curso essa relação, entendeu? E aí eu olhei o seu trabalho e falei, não, tudo a ver, né? As fotos que você faz em cima, as pinturas que você faz em cima de fotos, todas as técnicas que você usa, aquarela, óleo, enfim. Tivemos uma aula sobre o seu trabalho e agora você está aqui para falar com a gente e eu estou muito feliz. Eu estou super, super feliz. Bom, ia começando agradecendo a você, ao Departamento de Comunicação, né? Estou aqui felicíssima de estar com vocês, cheia de frisson. É super estranho falar no microfone, mas vamos lá. Você falou sobre pintura, né? A relação entre pintura e cinema. Eu acho que a pintura na caverna, sem dúvida, é o ancestral do cinema, né? Assim, antes de você poder ter a tecnologia, de ter uma imagem em movimento, ou mesmo de ter uma imagem fotografada, né? Antes disso, tinha a pintura, que é esse espelhamento que o ser humano tem, né, de si mesmo. Eu acho que uma coisa interessante que eu li foi que depois do 11 de setembro, a primeira coisa que as pessoas muito atordoadas foram correndo fazer foi um desenho, né? E muitas vezes quando você vai uma criança, ou mesmo você está com puta trauma de alguma coisa, o veículo mais fácil para você se expressar é o desenho, né? Então é uma maneira de você quase que espelhar você para fora, né? Então realmente eu acho que para quem está interessado em cinema, em fotografia, eu acho que olhar para a pintura é uma coisa fundamental. E a gente sabe que a referência, o olhar, a gente vai educando o olhar, né? Se você não vem de um lugar que você teve a oportunidade de ver, ou de ir a museus, ou de, enfim, estar em contato com essa imagética toda, com a história da arte, é uma coisa super importante, eu acho, porque o cinema nada mais é do que, né, uma pintura evoluída em movimento, né? Foi legal você tocar nesse assunto, acho que eu não estava gravando você. Foi legal, tá? Foi legal você tocar na caverna, porque existem alguns teóricos da imagem de movimento, do cinema, que falam que o cinema também nasceu nas cavernas, porque eles experienciavam essas imagens com a tocha. E esse fogo fazia com que essas imagens se movimentassem, né? Então eles tinham uma experiência de cinema, embora com os artefatos, né, da pintura, né? A ideia do pincel e tal, as coisas todas da pintura. Mas eles experienciavam isso como um cinema. Então, isso é fantástico. O próprio mito da caverna do Platão é um pouco cinema, né? Você, enfim, você vê aquelas imagens, é uma imagem muito cinematográfica, você pensar no mito da caverna, das pessoas de costas para a luz, né, de só as sombras aparecendo. Bom, eu fiz um roteirinho aqui para não me perder muito, então vou começar falando da minha formação. Eu sou formada em teatro e em moda. Vou sentar. Mas por um triz eu não fiz cinema na UF, mas na época, não é tão diferente hoje, mas eu acho que a gente já evoluiu bastante, mas na época, assim, o cinema nacional era muito rarefeito, era muito difícil, né, assim, você levantar o capital, porque isso é um impedimento que hoje, na verdade, eu acho até que a gente conta com uma situação melhor, porque
Para mim, o cinema é a ideia, assim, mais do que qualquer tecnologia, né? Então, hoje em dia, você pode fazer um filme com sua câmera de celular, né? Assim, mais vale uma super ideia filmada com a câmera de celular do que uma ideia merda, né? Com uma tecnologia do caramba. Mas, enfim, eu quase entrei para a UF, mas acabei não entrando e fui fazer teatro. Peguei a Unirio, fiz teatro na Unirio numa época muito, muito bacana, assim, tive professores lendários, medalhões, fui aluna da Bárbara Eleodora, não sei se vocês conhecem, é uma super crítica de... Ela já morreu, mas ela era um terror. Ela era um terror, as pessoas morriam de medo dela, e ser aluna dela não era nada fácil, mas ao mesmo tempo era incrível poder estar ali numa sala de aula ouvindo aquela, sei lá, aquele monolito, aquela pessoa que é uma das maiores assumidades em Shakespeare, e tive aula com Elias Bauer, super cenógrafo, genial, enfim, Marie-Louise, que veio da Bauhaus, que era uma suíça super fofa, de idade avançada. E aí, assim, cheguei a trabalhar um pouco como atriz. Eu sou de uma família que minha mãe era atriz, meu pai era escritor e pessoa de televisão, então essa coisa sempre esteve muito presente na minha casa. Mas chegou uma época que eu estava muito cansada de procurar trabalho, porque o ator ele precisa de todo um contexto, né? Você não vai atuar no seu quarto para o espelho. Você precisa, né, do autor, você precisa do diretor, você precisa do cenógrafo, do figurinista e principalmente você precisa do público. Então, comecei a ficar muito chateada de ficar procurando trabalho e eu sempre tive uma coisa assim muito forte com moda, com roupa, com indumentária. Quando eu era pequena, eu começava a ver um filme na sessão da tarde e bastava 15 a 20 minutos do filme, se fosse de época ou se ele tivesse alguma indumentária peculiar, para eu entrar em transe, invadir o armário da minha mãe, me paramentar com tudo que eu achasse meio paralelo com aquela história, e eu ficava ali numa espécie de fanfic em tempo real, sabe, horas e horas. Outra coisa que eu também fazia muito era desenhar minhas próprias bonecas de papel. Eu me satisfazia com o que tinha no mercado, né? Sempre achava que era pouca roupa, ou umas roupas muito bobas e tudo mais. Deixa eu olhar aqui no meu roteiro, né? Isso tudo direitinho. Então, aí resolvi fazer moda. Era o primeiro curso que abria na Cândido Mendes e fui fazer moda e eu estava muito aplicada porque nessa altura eu já tinha um filho, estava morrendo de medo de virar do lar. Eu sempre fui feminista desde criancinha, então era muito importante para mim. Eu acho que ali, pela primeira vez, eu fui muito CDF, porque no teatro eu flanei muito, sabe? Era uma coisa assim... Primeiro que é muito legal, né? Você sair da escola e ir para a faculdade, né? Muda toda a sua relação com o mundo. Esse negócio de acordar às 6 horas da manhã nunca fez a minha cabeça. Sempre foi um horrível sacrifício para mim. E a minha faculdade de teatro era de tarde. Então era uma festa e tal. E quando eu fui fazer moda, eu estava muito preocupada com essa situação de, puta, cara, perdi o bonde, vou virar dona de casa, isso não pode acontecer. Então, eu fui muito CDF, me apliquei muito. E tive uma vida muito gloriosa, assim. Eu fui procurar um estágio e já estava em várias dinâmicas para fazer estágio em empresas de moda, quando surgiu a oportunidade de fazer um estágio na Blumen. Blumen é uma marca de moda praia e que na época, eu acho que até hoje em dia, não sei, mas na época ela era muito conhecida pela força das estampas que ela tinha. E claro, isso tinha uma conexão muito forte, porque eu desde pequena também sempre fui muito ligada em desenhar, em pintar. Meus pais trabalhavam fora e toda vez que eles chegavam em casa tinha uma surpresa de algum pedaço da casa pintado, da cortina cortada para fazer uma roupa de boneca. E aí... onde eu estava, gente? Que você foi fazer moda. Ah, sim. E aí, nessa dinâmica, assim, surgiu essa oportunidade de fazer um estágio na Blumen, que eu fiquei super interessada, fui conversar com o dono, com o Davi Azulay, que era um figuraço,
E a primeira coisa que ele falou para mim é que ele não acreditava nesse negócio de estagiário, que estágio era só uma pessoa que ia ali roubar as ideias dele, depois ia embora. E aí eu falei, não, tudo bem, você nem me conhece, então vou... mais perto. Eu vou fazer um trabalho para você, eu vou nas lojas, vou ver o que eu tô achando, o que eu acho que tá bacana e tal. E aí, cara, tive uma surpresa super desagradável. E aí escrevi um texto e tal, falando das coisas que eu achava que estavam erradas. Na época, isso eu tô falando dos anos 90, a canga de Bali era assim, estava em todos os camelôs da Uruguaiana, que tem aquela linguagem do batik, né? Não sei se vocês sabem, que eles fazem estampa eles separam as áreas, né, os limites que vai ser colorido com vela. E sempre fica um contorno branco. Então isso tinha uma cara muito específica. E ele tinha tudo de canga de baile, roupa, biquíni. E aí eu falei para ele, cara, apresentei lá o trabalho com a certeza de que ele ia me botar para correr. E ele, na verdade, ele assinou embaixo, ele achou que estava muito incrível. Eu nunca cheguei a ser estagiária e já virei estilista da marca. E ali era quase uma brincadeira de Deus, entendeu? Porque ele tinha uma estamparia própria. Então, de tarde eu fazia um desenho, aliás, de manhã eu fazia um desenho, de tarde aquele desenho estava já estampado num biquíni, numa roupa. Então, foi muito rico. E com a moda eu pude viajar muito ir para a Europa, ir para os Estados Unidos, fazer pesquisa de moda, né? Entrar em museu, entrar em loja. E foi uma bagagem muito, muito importante, porque eu acho que assim, vocês são todos muito jovens, né? Então talvez na sua primeira graduação, e muitas vezes vocês vão fazer às vezes outra graduação, vão fazer um mestrado que vai levar para outro lado, um doutorado que vai virar do avesso. Então assim, tudo que a gente vive na vida está guardado como referência, né? Está guardado para você. Está nessa caixa preta, né, que está dentro da gente e que você vai tirando esses coelhos da cartola. Não sei que hora seria legal de eu passar PowerPoint, mas enfim, eu vou falar mais um pouquinho. Eu, pensando no que eu ia falar aqui para vocês, eu lembrei de um texto que eu li e eu acho que eu quis muito falar isso para vocês, porque eu tenho uma filha que não está aqui, mas que também está fazendo aula com a Denise, é aluna dela do primeiro período. E a gente sabe que hoje o mundo está completamente, né, assim, conduzido pela inteligência artificial, as pessoas estão o tempo todo no celular, a atenção é totalmente fragmentada, e isso é uma coisa que começou no século XIX, já tem um livro do poeta Baudelaire, que era também crítico de arte, falando dessa fragmentação da atenção. Isso tem consequências, né? Porque se você não está com a sua atenção, né, ligada, você também não está tendo uma experiência, né? Então eu separei uma... Ou está tendo uma experiência muito pobre, né? Eu não sei por que o meu está mais forte. Não, mas eu vou ficar com um nervosão. Você tem que ser fluida aí. O meu Bom. Olha, eu vou... Ai, que nervoso ficar ouvindo a minha voz, gente. Eu vou pegar aqui... Então, um texto... Eu faço um grupo de estudos com outros artistas que se chama Fábrica de Ratoeiras Concorde, que é muito legal, muito horizontal. E nesse grupo eu acabo tendo contato com muitos textos interessantes que às vezes vêm de outra área, da antropologia, enfim, de coisas que não estão muito no meu radar. E esse texto é de um cara chamado Jorge La Roça Bom Dia. Você conhece? Notas sobre a experiência e o saber da experiência. Então eu vou ler um pouquinho, porque eu acho que isso... Se tem uma coisa que eu gostaria mesmo de transmitir para vocês, independente da minha poética, do meu trabalho, é isso que está nesse texto. Então eu vou ler, tá? Pensar não é somente raciocinar ou calcular ou argumentar, como nos tem sido ensinado algumas vezes, mas é sobretudo dar sentido ao que somos e ao que nos acontece. A experiência em português é o que nos acontece, em espanhol é o que nos passa, em francês, ce qui nous arrive, em italiano, quello che ci succede,
ou quello que ti accade. Em inglês, that's what's happened to us. A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, o que acontece ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Walter Benjamin, em um texto célebre, já observava a pobreza de experiências que caracteriza o nosso mundo. Nunca se passaram tantas coisas, mas a experiência é cada vez mais rara. Em primeiro lugar, pelo excesso de informação. A informação não é experiência, e mais, a informação não deixa lugar para a experiência. Ela é quase o contrário da experiência, quase uma anti-experiência. Por isso a ênfase contemporânea na informação. Depois da informação vem a opinião. A experiência é cada vez mais rara por excesso de opinião. Todos têm uma opinião supostamente pessoal e própria, supostamente crítica, sobretudo aquilo que se tem informação. A opinião, com a informação, se tornou um imperativo. A opinião seria a nossa reação subjetiva à informação. Informados sobre qualquer coisa, opinamos. E esse opinar se reduz, na maioria das vezes, em estar a favor ou contra. A experiência é cada vez mais rara por falta de tempo. Tudo que se passa, passa depressa, e assim o estímulo fugaz e instantâneo é imediatamente substituído por outra excitação igualmente fugaz e efêmera. A esse sujeito do estímulo, da vivência pontual, tudo o atravessa, tudo o excita, tudo o agita, tudo o choca, mas nada lhe acontece. A velocidade, a falta de silêncio e de memória são também inimigas mortais da experiência. A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça, requer um gesto de interrupção, requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, escutar mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, o juízo, a vontade, o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos. Aí, voltando aqui a mim, eu considero pintar um ato de resistência contra essa liquidez do mundo, sabe? Porque a pintura, e principalmente a minha pintura, ela tem um tempo muito demorado. Ela é detalhada, é como se eu imprimisse o meu tempo num espaço, no ato de pintar. É como se eu conseguisse suspender o tempo e ali, naquele momento, eu estou toda sensação, eu estou me dando para o mundo, né? E é também um ato de resistência contra essa enxurrada de bom, vai passando, né? Eu acho que eu tomei na frente. Tá, bom. Essa enxurrada de imagem que a gente é bombardeado todo dia, né? Imagens super descartáveis que vão parar no lixo das nuvens. E que eu sou uma das poucas pessoas, eu acho, que ainda imprime foto e faz albinho. Porque, você tira um monte de foto que você nunca acha, você não sabe onde está. E sabe lá o que vai acontecer com a nuvem, sabe lá o que vai acontecer com o meu celular, entendeu? Com os arquivos digitais que eu tenho isso guardado. Então eu acho que, de uma certa maneira, eu entendo o ato de pintar assim, o meu processo, como um ato de resistência a essa velocidade, a essa fragmentação, essa falta de atenção. Porque, cara, a gente é muito rico. Uma coisa que eu fico muito preocupada, assim, também não quero fazer dessa palestra um libelo contra a tecnologia, não é nada disso. Eu acho que a tecnologia está aí para nos ajudar, mas eu acho que a gente está numa encruzilhada muito, muito séria da civilização, da nossa espécie no mundo, porque eu já vejo pessoas pensando como inteligência artificial, sabe? Que é 0 ou 1. A pessoa não tem mais talvez, ela não tem mais matiz, sabe? Outro dia eu liguei para marcar um exame exame, né, médico, e a moça que me atendeu, ela parecia um robô. Ela não era um robô, mas ela parecia um robô. E o médico tinha pedido o exame, o nome do exame, e entre parênteses ele tinha colocado a explicação daquele exame.
O nome do exame, né, o meu plano de saúde é a 1000, não constava da lista dela de exame. Eu falava, não, mas tudo bem, não se liga nesse nome do exame. Tá entre parênteses esse outro nome que você tem aí. Ela não marcou o meu exame, porque ela já não tinha mais o talvez no cardápio dela, né? Então, eu acho que vocês, né, que são jovens, vocês já encontraram um mundo desse jeito, mas cabe a vocês também ter uma resistência a isso, sabe? Entender que a experiência ela deve ser mais profunda, sabe? Que essa coisa, sabe assim, no final você passa o dia, o que aconteceu? Não aconteceu nada, entendeu? Com você, você não teve a experiência, né? Então, acho que agora eu vou falar um pouquinho do meu processo de trabalho, né? Normalmente, o processo da pintura, para mim, começa no momento em que assim, a minha pintura, eu vou falar, eu me interesso pela pintura, né, em pintar uma imagem muito próxima do real, né? Porque eu acho que o que me interessa é expressar esse espanto que eu tenho com a materialidade do mundo. Eu acredito muito que a gente esteja aqui nesse mundo para ter essa experiência material. E uma das minhas teorias é de que essa coisa da gente ter esse tesão incontrolável pelas telinhas é justamente porque a gente tem uma memória de um tempo em que a gente não tinha corpo, em que a gente não tinha esse limite do corpo. Por isso que eu acho que a telinha tem essa atração. Você dá na mão de um bebê, o bebê fica fascinado com aquilo. É uma coisa muito impressionante, né? Qualquer pessoa, você vai num restaurante, tem uma televisão, tá todo mundo virado para a televisão. Então eu acho que aí eu penso justamente que se eu estou aqui é para ter esse embate com a matéria. E esse espanto com a aparência do mundo, acho que é por isso que eu pinto. Eu construo a minha imagem através da cor. Desde 2017 eu não desenho mais a tela, eu vou direto no pincel. Normalmente eu parto de uma fotografia e essa imagem eu posso estar, sei lá, fazendo compra no supermercado e ali alguma coisa me chama a atenção e eu fotografo, aquilo vai para um banco de imagem. Eu tenho, sei lá, mais de 80 mil fotos dentro do computador. Claro que não são todas fotos que vão virar trabalhos, mas são fotos que eventualmente podem virar trabalho. E desde 2017 eu não desenho mais, então eu imprimo uma foto. Eu tenho feito muito eu manipulo às vezes essa imagem no Photoshop para exacerbar algum aspecto, para mudar uma luz, e a partir disso eu imprimo essa foto e com ela na mão eu vou negociando ali, porque a coisa vai andando, né? Eu vou pintando, mas muitas vezes a coisa sai do lugar e eu acho que o meu tesão é justamente essa coisa de ir negociando com a imagem até chegar na pintura pronta e ver que, assim, tem muita gente que fala assim, tem artista que não pode ficar perto do trabalho porque fica mexendo. Engraçado, eu tenho um lance assim que chega uma hora que eu falo, acabou, foi. Eu vou ler um texto também que eu mandei, acho que eu mandei aqui para você, mas eu posso pegar no meu computador para não tirar as imagens daí. Tem aqui. Tem? Tem. Eu ia te perguntar, não sei se você prefere. Você fala tudo. Aqui, eu vou ler um pouco, porque senão vai ficando meio qualquer nota, assim, eu vou falando, não falo o que eu quero falar. Então é um textinho que eu escrevi para dar mais ou menos uma... Pronto. Então, o textinho diz o seguinte: a minha pesquisa artística intenciona discutir os limites do real, da sua mimesis e suas implicações no mundo contemporâneo. Através de ruídos sutis, seja no título, na imagem. Eu acho o título uma coisa muito importante, eu acho que o meu trabalho funciona muito, por isso que eu fico, assim, eu gosto de exposição que tem a plaquinha e diz o título, porque eu acho que isso acaba fechando a ideia do trabalho, né? Então, através de ruídos sutis, seja no título, na imagem, procuro proporcionar uma reflexão paralela ao deleite da contemplação.
Numa abordagem ambivalente de afirmação e crítica, utilizo binômios aparentemente antagônicos como a sensualidade erótico-sensorial e o humor para embaralhar o jogo e condimentar a fruição da obra e seu contínuo desvelar de sentido. Transito pela fotografia, vídeo, performance e produção de objetos, mas me expresso mais assiduamente através da pintura. Nesta, que constitui meu maior interesse e dedicação, me debruço sobre os grandes temas da representação, o retrato, a paisagem e a natureza morta. A partir da minha experiência empírica na vida e me servindo de registros fotográficos nos quais o enquadramento muitas vezes me inscreve a minha presença subliminar na imagem, tinha aquele bulho, não sei se vocês repararam, mas estava ali eu no celular. Muitas vezes inscreve a minha presença subliminar na imagem. Privilegio um olhar capaz de ver beleza na banalidade e de oferecer um caminho alternativo à visualidade do mundo. Tangenciando a história da arte em algumas séries de pinturas, busco com certa jocosidade e leveza oferecer um espelho às avessas, subvertendo a ordem vigente e seus protagonismos já tão desgastados. No meio ainda majoritariamente masculino, por vezes até misógino, como a pintura, pintar é para mim um ato de resistência e poesia. E numa época tão saturada de imagens descartáveis e tempos achatados, pintar é para mim um ato de resiliência, uma tentativa de fazer ver o que não está mais visível, pequenas fendas por onde a luz passa. Bom, acho que agora eu podia passar um pouquinho as imagens, não sei. E eu posso fazer mais perguntas? Ah, sim, porque sei lá, eu também não quero ficar alugando vocês, Achei né? muito legal você trazer o texto do Bom Dia. Esse texto me salvou na minha tese de doutorado. Ah, é? Porque a questão da experiência é tudo, né? É a vida, né? Não, e para a questão estética. Enfim, claro. É tudo a experiência, né? E ele tem uma parte do texto que ele fala da etimologia da palavra experiência. Uhum. Então ele vem... É lindo aquilo. E ele fala que para você ter experiência, você tem que padecer um pouco. Você tem que se deixar capturar, se deixar atravessar, que esse ser que padece, que sofre, enfim, você tem que ter uma interação com aquele que Ele fala de uma passividade, né? Estar disposto, né, a viver aquilo. É muito interessante esse texto. Enfim. Como faz para ir passando assim? Ele não vai sozinho? Eu posso ir assim. Isso, vai fazendo assim. Tá bom? Assim, eu ia te perguntar dos temas, né? Eu vi algumas exposições que você fez, algumas séries que você fez. E essa exposição, você podia falar um pouquinho, que foi conhecido da República? Isso, né? Com esses objetos cheios de rococó, cheios de coisas, mas uma contemporaneidade, né? Incrível. Os reflexos, a ideia de você estar presente naquilo, a releitura, né? Então, falar um pouquinho de como é que vem esses temas para você e, em especial, essa exposição. Eu até trouxe... Essa eu visitei. Eu trouxe o catálogo dessa exposição, que no Museu da República existe uma galeria contemporânea, mas você, para poder expor lá, das diretrizes curatoriais da galeria, que você, de alguma maneira, se relacione com a história do museu, né? Com a história do Museu da República, que antes foi a casa de uma pessoa que construiu e tal. Então, você lê uma série de textos e tudo mais. E como eu sempre tive o PDF aqui da Natureza Morta, tem muito mais, porque foi, assim, a primeira coisa que eu acabei, sentindo uma vontade irresistível de pintar. E eu acho que isso tem a ver com esse mundo doméstico, mas não domesticado, esse mundo feminino, né, da casa, da mesa. Eu sou de família italiana e como todo bom italiano, tudo gira um pouco em torno da mesa. Então eu acho que é uma maneira sutil de estar falando de um poder feminino que está invisível no mundo desde sempre, mas que sem ele ninguém estaria aqui, né?
Então, eu acho que esse primeiro impulso de tá falando de natureza morta, e acho que a natureza morta também, dentre todos os temas da pintura figurativa, é o menos, digamos, nobre, né? É o mais, assim, porque você tem os grandes temas épicos, você tem o sublime da paisagem, você tem o retrato de grandes figuras, papas, nobres, e a natureza morta é ali, aquela maçã, aquela cesta, aquele... E no final das contas acaba sendo o gênero que mais fala de pintura, por não estar falando tanto de uma coisa épica, por não estar falando de uma pessoa ou de, né, do sublime, da paisagem. Então eu naturalmente acabei indo para isso. E quando você começa a trabalhar, né, qualquer impulso artístico que você sente, muitas vezes você... Isso é uma coisa que eu queria falar, assim, durante a pandemia eu entendi o quanto o inconsciente é presente na nossa vida. Eu antes achava que a gente era o consciente, quando a gente dormia o inconsciente estava ali. E na verdade, depois que eu li o livro do Jung, O Homem e Seus Símbolos, eu entendi que na verdade quem manda no pedaço é o inconsciente, tá? A gente, muitas vezes o consciente participa, tá? Tem a ilusão de que é ele que está comandando tudo, mas o inconsciente está ali o tempo todo. Eu estou falando isso para entender o porquê que eu comecei trabalhando com esse desejo irresistível de pintar comida, de pintar pratos, mesas, e aí eu fui entendendo que isso tem a ver com a minha origem, isso tem a ver com esse feminismo com o qual eu nasci, e de entender essa origem, esse poder invisível feminino, e, enfim, todas as injustiças históricas e as desvantagens que eu, desde muito nova, percebi, né, que eu iria enfrentar. Agora, o tema da natureza morta é um tema super denso, né? Porque a natureza morta é toda a perecível, o tempo, a passagem do tempo cíclico, a morte, né? Então, a natureza morta é um tema revisitado eternamente, exatamente por isso. E o mais interessante é você revisitar com esse olhar contemporâneo. E isso aqui é um filme, né? Isso aqui tem um movimento incrível, né? Uma luz incrível, um movimento incrível. Então, você tem uma cena toda acontecendo nesse café, nesse retrato que está sendo tirado desse muro. Eu tenho uma coisa com superfícies reflexivas, né? A primeira individual que eu fiz, a curadora Daniela Nami, ela fala um pouco disso, que é uma coisa meio narciso, né? Mas eu acho que é uma coisa que eu me transbordo, assim, como a mosca para comer, ela faz isso, né? Ela regurgita para depois, então eu acho que eu tenho um pouco isso com o meu trabalho. Então, voltando a essa exposição que eu chamei de Jardim do Éden, eu peguei essa relação com o Museu da República através dos banquetes que aconteceram ali, né? E essa é outra que também tem a minha imagem aqui. E algumas pessoas falam, né, que o trabalho de um artista é sempre um autorretrato, né? Então acho que de alguma maneira eu exacerbo isso. E aí nessa exposição que eu chamei de Jardim do Éden, eu puxei um fio, assim, eu chamo de Jardim do Éden, para puxar esse fio lá do mito do Adão e Eva, né, de colocar em xeque essa coisa de que eu li recentemente um livro que eu aconselho a todo mundo, que chama Quando Deus Era Mulher, que ela vai, assim, antes do Neolítico, é uma autora americana, o livro é de 76, e uma coisa que eu fiquei muito chocada, eu, feminista de carteirinha desde pequenininha, claro que, assim, nunca dei muita bola para o mito do Adão e Eva e tudo mais, mas uma coisa que me chocou muito ao chegar no fim do livro foi pensar que, cara, não tem um ser que esteja nesse mundo que não tenha saído de uma fêmea, certo? Certo, não tem, a não ser os seres unicelulares, mas assim, se você tem, né? E a gente, há 2000 anos, 2023 anos, a gente acredita que a Eva saiu da costela do Adão, cara.
né? Porque, enfim, isso é um assunto para outra palestra, mas, enfim, acho que aí eu parti dessa coisa do Adão e Eva, né? Do Jardim do Éden, e aí eu acho que eu vou distribuir aqui, que eu trouxe para vocês, catálogo. Essa exposição, ela inaugurou em dezembro de 2019 e ela iria ficar em cartaz até março de 2020, né? E aí, quando foi chegando assim, né, fevereiro, eu falei, queria fazer um catálogo, mas não tinha nenhuma verba, assim, né? Não tinha nenhum patrocínio, e custava caro o catálogo, e eu gosto de fazer tudo lindão. Eu jogo Xing, tá, pessoal? Aí eu joguei um Xing vocês sabem o que é Xing? Xing é um oráculo chinês que você joga com moedas ou com varetas e ele forma um hexagrama. Enfim, depois vocês pesquisam, é muito legal o Xing, eu adoro Xing. E aí eu joguei um Xing para saber se eu fazia o catálogo, porque eu ia tirar uma grana do meu bolso, né? Será que vai ser legal? Eu joguei o Xing falou, vai fundo, garota! Pode fazer o catálogo, vai ser um sucesso danado e tal. Bom, fiz o catálogo. 3 dias antes de fechar a exposição, de lançar o catálogo, no fechamento da exposição, fechou tudo com a pandemia. E eu fiquei com os meus 500 catálogos em casa por 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6. E aí quando deu 9 meses de tudo fechado, né, em setembro de 2020, nessa exposição eu tinha alguns trabalhos que foram emprestados, que já não eram mais meus, e que eu pedi porque eu achei que compunha, que ia ser legal ter os trabalhos, e vários foram pensados para a exposição especificamente. Mas eu precisava tanto devolver os trabalhos que eu tinha pedido emprestado, como alguns que tinham vendido. Eu precisava também entregar para fechar a venda, porque alguns já tinham dado uma entrada, outros já tinham pago. E aí liguei para a curadora, a gente ficou, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Porque se a gente fecha a exposição, o que eu faço com esses catálogos? Onde eu vou lançar eles? Eu monto uma barraquinha na feira, né? Porque não teria um contexto para lançar esses catálogos. E aí a curadora e um amigo nosso em comum pensaram a seguinte forma: Patrícia, olha só, a gente abre lá a exposição, você tira tudo que você precisa devolver, o que você precisa entregar que vendeu, e quando reabrir novamente, a gente reabre uma nova exposição com os trabalhos que você está fazendo durante a pandemia. E assim aconteceu, né? Então, em dezembro de 2021, somente em dezembro de 2021, a exposição reabriu, diferente, a gente botou tudo abaixo, pintou a sala de novo. Eu introduzi alguns trabalhos que tinham sido feitos durante a pandemia. Durante a pandemia foi um momento que eu me debrucei muito sobre as paisagens, sobre as ninféias. Assim, eu fiz um intercâmbio com a École des Beaux-Arts em Paris, e lá tem um museu chamado l'Orangerie, que é um museu dedicado às ninféias do Monet. São trabalhos gigantescos, assim, que tem justamente essa coisa que o Bondiat fala, sabe? Do silêncio, da receptividade. Eu gostava muito de ir lá e ficar ali, sabe, em silêncio, ouvindo aquela pintura falar comigo. E durante a pandemia, trancafiada num apartamento super urbano em Copacabana, e eu fui muito radical, assim, porque eu achava que eu tinha que contribuir com a minha ausência das ruas. E então o meu olho foi muito assim, sabe, procurar um refúgio exatamente nessas superfícies espelhadas, nesse lugar assim lúdico, bucólico, de estar ao ar livre. E aí a segunda exposição que abriu em dezembro de 2021 se chamou Jardim do Éden 1.2 e tinha muita coisa, muitos desses trabalhos que estão aqui nesse PDF de paisagem. Então, assim, vocês estão todos com o catálogo, depois leiam o texto, que é interessante, e assim, o texto é sempre mais profundo do que eu vou conseguir ser aqui falando.
Vou mostrar um Vamos, mostra um pouquinho. E, gente, façam perguntas. mostrar um pouquinho e abrir para perguntas deles. A gente analisou umas obras suas na sala e tem uma que eu, com certeza, a gente quer a capa do seu catálogo, que a gente vai parar. Ah, legal. Porque gerou, inclusive, dúvidas sobre o que estava na imagem, o que não estava. E a gente legal. ficou especulando, assim. Muito legal, porque tem várias leituras, né? Então, isso vai ser interessante deles falarem. Então, esses teus trabalhos são lindos, lindos, lindos. E são aquarelas, né? Alguns são. Na verdade, todos esses que são de ninféias, né, dessas Vitórias Régias, são aquarelas. Mas não parece, né? A gente já conversou isso pelo WhatsApp antes. Porque eu cismei que isso aqui era pintura a óleo. Tem uma densidade, não é aquela coisa lavada da aquarela. É uma tinta que realmente... Uma vez eu tive até uma discussão numa aula que eu estava substituindo o João Magalhães, que foi meu mestre querido e artista maravilhoso no Parque Lage, porque tinha um aluno que colocava essa coisa você é aquarelista. Eu falava, não, eu não sou aquarelista, eu sou uma artista que tem como um dos suportes a aquarela. E a aquarela, no meu caso, eu uso ela muito seca, sabe? O óleo também, eu praticamente não diluo, eu tiro assim do tubo, que dificulta um pouco, né, o espalhar, mas eu gosto dessa coisa de ter bastante pigmento mesmo. Então muita gente acha, como quando vê que é papel, acha que é acrílica, mas é aquarela. É muito interessante essa forma como você trabalha a aquarela. Eu fiquei bem impressionada com isso. Muito, muito, muito poderoso mesmo. Eu lembro também... esse é óleo já, por exemplo. Óleo e folha de ouro. Óleo e folha de ouro. Aí aquarela. Aquarela? Aquarela. Eu na minha banca de doutorado, que foi sobre pintura e cinema, a tese. Eu queria muito ler aí, sua tese. No final Esses dois são óleo. Alguém pode apagar um pouquinho aqui na frente? Eu estou para pedir isso desde o início, porque eu acho que se apagar essa aqui da frente, a gente vai ver melhor. Fica melhor. Porque no computador fica bem mais nítido. Olha, e aí dá para ver realmente os detalhes, né? É muito... Mas aí no final da banca, me perguntaram assim, mas qual é o futuro da pintura? E aí eu vejo o seu trabalho, e aí eu vejo, aí o futuro não tem, é isso. Eu acho que a gente está num momento assim em que vários cânones do modernismo estão sendo colocados em xeque. Eu na verdade, eu fui para teatro, fui para moda, quando naturalmente o óbvio para mim seria ter ido para artes plásticas. Porque desde criança era coisa que eu sempre fiz, eu sempre desenhei a parede, meu olhar sempre teve muito ali. Mas eu acho que por conta do modernismo e da minha vontade de estar comentando essa visualidade do mundo, a pintura figurativa, eu me sentia uma pessoa assim, anacrônica, sabe? Assim, porque, poxa, o belo, eu adoro o belo, gente, desculpa aí, mas... eu gosto de coisa bonita, eu gosto da sedução da imagem. E tinha toda uma escola dentro do modernismo, que é assim, tudo tem que ser analisado no contexto da sua época. E o modernismo era o que estava acontecendo ali naquele momento. Então todas as vanguardas artísticas, né, toda a negação, a ponto de chegar, não sei se vocês conhecem uma obra, não vou lembrar o nome do artista, é um italiano, que ele é uma latinha de cocô chamada Merda de Artista, né? Que, assim, é toda dessacralização total da arte, do objeto de arte, até da autoria artística. Mas isso não se sustenta, porque, na verdade, assim, né, já se foi pregada a morte da pintura, mas cadê que ela morre? Que se tem gente querendo pintar, se tem gente querendo ver, não vai morrer.
né? Quando apareceu o vídeo, o cinema ia morrer, não é? Quando apareceu... Então, assim, na verdade, nada morre, só se soma ao mundo, né? E essa coisa dos cânones do modernismo, eu acho que hoje eu me sinto muita vontade de estar pintando o que eu pinto, mas eu, com a idade de vocês, eu me sentia anacrônica fazendo isso, porque ainda era muito forte, sabe? O eco desse modernismo. A gente já estava vivendo uma época pós-moderna, já até existia um movimento de pintura, transvanguarda italiana, que era, mas assim, não era esse tipo de trabalho, entendeu? Que tem embutido um certo virtuosismo, né? Porque por exemplo, existe esse problema do belo, do conforto, né? Da zona de conforto, isso é uma coisa que eu discuto bastante no grupo de estudos, né? Tem sempre, assim, os orientadores estão sempre te provocando para você sair da zona de conforto. E às vezes eu fico pensando assim, é engraçado, né? Porque vamos pensar na música clássica, né? Eu tenho um filho que é pianista clássico e que, enfim, eu lembro dele mais jovem, querendo prestar concurso lá para entrar para Juilliard School, e ele falava, não, mas tá uma merda. Eu falava, nossa, como tá uma merda, tá maravilhoso. Você não entende nada. Então, assim, se você vai para esse lado, né, uma arte assim que não sofreu essa, né, porque a música clássica, você tem um fio que vai lá desde, né, sei lá, de Mozart, antes de Mozart, né, de Bach, e que vem vindo, né, você tem na música erudita contemporânea uma ruptura da coisa atonal, do decafônico, mas se você pega o fio da música clássica, não há nenhum problema que você esteja confortável, tocando super bem, arrebentando. Então, assim, por que a pintura precisa, entendeu? Por que eu preciso, né? Eu adoro isso aqui, olha isso. Esse foi o quadro que mais intrigou os alunos. Eu acho que eles podiam falar um pouquinho, que tal? Perguntar alguma coisa em cima das discussões. Por exemplo, a gente achou essa personagem aqui, né? Ficamos discutindo de onde é que ela veio. Eu vou falar como que foi. Quando eu falei do meu banco de imagens, né? Então, eu vou fazendo foto, eu vou capturando coisas, e eu não sei exatamente quando que eu vou usar aquilo. E essa cena aí, eu vi no Facebook de um artista amigo, Rodrigo Torres. Ele fez um piquenique em algum lugar, e a canga do piquenique era o nascimento da Vênus do Botticelli. E isso é o piquenique que ele fez. E eu vi aquela cena, eu nem conhecia ele na época, eu vi aquela foto no Facebook, eu falei, pelo amor de Deus, me manda essa imagem, porque tinha vários elementos que me interessavam aí. A Vênus, né? Essa coisa da mesa, esse ângulo debruçado, que muitas pinturas minhas têm esse mergulho, né? Quando eu falo que eu me insiro na imagem, às vezes eu não estou refletida, mas a minha presença está subliminar porque eu estou debruçada ali, né? De alguma maneira. Então, esse trabalho foi um trabalho que demorou anos para eu pintar ele, anos e anos. Eu acho que eu peguei essa imagem do Rodrigo, sei lá, em 2008, 2009, e 10 anos depois, mas isso estava guardado, né? Assim, eu tenho a impressão que eu trabalho séries ao longo do tempo, né? Que hoje, já com um certo corpo de trabalho, eu consigo agrupar e ver assim, um sentido. Porque uma hora eu faço uma natureza morta, outra hora eu vou e faço um retrato, outra hora eu vou e faço uma paisagem, mas isso, nesse contexto ampliado de uma obra, de uma vida, eu acho que acaba fazendo muito sentido, né? Essa realmente é muito interessante, muito interessante. A gente ficou pensando se teria também uma citação à Primavera do Botticelli também, por conta dessas então, esse quadro é o Nascimento da Vênus, que tem a Primavera, é um dos quadros dele também. A gente ficou imaginando. Vocês querem perguntar? Porque talvez fosse legal vocês perguntarem. Querem?
uma prima para vocês? Cara, eu tenho uma pergunta, mas não é... Bem, eu vou passar. Eu tenho uma pergunta, mas não é sobre esse quadro, necessariamente. É que você falou muito... Você trabalha, ai meu Deus, o feminino nas suas obras de arte, né? Peraí, repete o quê? Você trabalha, tipo, feminino e tal, essa ideia, o pensamento feminista que você tem desde que você é muito nova. Mas eu não consegui entender exatamente como isso se relaciona com a natureza morta, assim. Olha, E com tipo as comidas e tal. é sutil. Eu acho que tem esse movimento de eu querer fazer isso. Eu acho que assim, o poder feminino foi empurrado para alguns lugares em que era permitido, né? Então, por exemplo, você numa casa, eu tenho um amigo que falou assim, ai, nossa, é muito louco, hoje eu penso que a minha mãe fazia tudo sozinha. Ela tinha esse cara tem 2 irmãos e um pai. E que essa mãe fazia tudo, não deixava ninguém entrar na cozinha, ela que fazia tudo. E ele falou assim, pô, hoje ele falou para mim, eu fico pensando, pô, que absurdo, a gente não ajudava, não fazia nada, ela fazia sozinha tudo. Mas ela mesma não deixava. Eu falei, claro, porque era o domínio dela, entendeu? É um lugar de domínio. Talvez para vocês, a gente hoje vive uma época, graças a Deus, bastante consciente de tudo isso, né? Então, acho que a geração de vocês não pegou isso da mesma maneira que eu peguei. A minha mãe era uma pessoa diferente das mães das minhas colegas, porque minha mãe trabalhava fora, porque minha mãe era dinâmica, etc. Mas no fim de semana, apesar de eu ser de uma casa não convencional, de ter um pai de televisão, quem ia para a cozinha era minha mãe, entendeu? Quem ia lavar a louça depois era minha mãe. E eu lembro que isso me incomodava muito. Então eu tô fazendo assim uma investigação e eu acho que essa coisa da natureza morta tem a ver com o feminino, porque é uma área em que é o domínio feminino. E sempre foi permitido que as mulheres fizessem a comida, que as mulheres decorassem a casa, que as mulheres... Nunca foi uma área de interesse masculino de poder. Então, nesse sentido, eu acho que a natureza morta, para mim, tem esse viés feminino, sabe? De uma área de domínio feminino. Não sei se eu te respondi. Respondeu. É sutil. Algumas pessoas, eu lembro de uma vez, tem um trabalho que é um super bolo enorme, assim, vermelhão, que chama Dramalhão. Não é esse não, esse aqui. Esse trabalho é enorme. Ele tem 1 metro e... não sei, não dá para ler daqui, mas ele é bem grande. E estava um casal, a mulher, falando o quanto era feminino, o quanto isso falava do feminino, e o marido dela, assim, tipo, cara, elas estão loucas. O que isso tem de feminino? O que isso tem? Eu acho que tem até por associação, no sentido de doce, de docilidade, entendeu? Então, é uma coisa sutil, porque é uma cutucadinha, sabe? Eu acho... Eu fiz um telhante. Ah, que ótimo. Com os teus trabalhos também. Ver se eu consigo achar isso. E tem também tem um outro que é só de retrato. Nesses é muito evidente a coisa mais feminista. Debochada, né? O meu trabalho também tem um quê de humor, assim. As mulheres que você pinta com a comida exatamente. É meio humor. Exatamente. Eu tinha preparado por exemplo, isso aqui essa foi uma exposição que eu fiz no IBEU. Foi minha segunda exposição individual. Eu mandei um projeto para o IBEU, revisitando a história da arte para colocar em confronto uma situação que eu achava que ainda era muito próxima. Isso aqui é uma releitura da Olympiade, do Manet. E a Olympiade causou um desconforto enorme quando ela foi exposta no século XIX, porque a Olympiade era uma
uma cortesã, né? Digamos, uma prostituta, uma de luxo, enfim. E ela está, nesse momento dessa foto, ela está recebendo flores da mão de sua criada, né? E quando eu li aquela imagem, eu falei, caraca, cara, isso é tão atual ainda hoje, né? Ainda a mulher ainda é tão prostituível, né? Não só no sentido da pessoa que vive do sexo, mas quantas mulheres precisam se casar para poder, né, ter uma possibilidade de vida e essa questão racial também da criada, né? Então essa minha fiel escudeira Miriam, que no dia seguinte da exposição no IBEU foi reconhecida no banco, cara, isso foi demais, né? Ela estava na fila do banco, veio uma pessoa falando, vem cá, você está retratada num quadro, numa exposição no IBEU? E eu achei que era interessante falar sobre isso. Como, né, praticamente 100 anos depois, cento e tantos anos depois, essa imagem ainda faz o mesmo sentido, né? Então, essas duas imagens, essa é em cima da Olympia e aquela é em cima de um quadro do Velázquez, que é Rockby, ela tem o nome de Vênus de Rockby. Pois é, isso aqui, Suzana e os Velhos. Suzana e os Velhos foi também da mesma exposição. Suzana e os Velhos é um tema que percorreu a história da arte. Está no livro de Daniel. A historinha da Suzana é o seguinte: ela era uma mulher muito bonita e muito virtuosa, casada com um comerciante, um cara da sociedade, muito bem colocado e tal. E em determinado momento ela oferece um almoço para 2 juízes muito, né, bem colocados na sociedade. E depois do almoço os caras fingem que vão embora, o marido vai tirar uma soneca e ela vai para o seu jardim se refrescar com pouca roupa e tal. E esses caras aparecem e mandam: perder o Playboy, vai ter que dar pra gente, porque senão a gente vai falar que você é adúltera. E aí a Suzana banca e fala: não vou, pode me dizer que eu sou adúltera, pode fazer o que quiser, mas não vai rolar. E eles falam e acusam ela de adultério e ela está sendo julgada, prestes a ser condenada à morte, porque uma mulher adúltera nessa época aí, do livro de Daniel, sei lá que época que é essa, seria condenada à morte. E aí esse profeta Daniel tem a seguinte ideia: separar os dois para perguntar como tinha se dado o fato. E aí os dois se contradizem completamente e ela é absolvida. E esse Suzana e os Velhos tem quadro da Artemisia Gentileschi, tem quadro, enfim, do Tiziano, de uma porrada de pintores ao longo da história da arte. E aí essa foto um é o pai do meu filho, o outro é um ex-namorado meu, que eu pedi para irem comigo no Jardim Botânico fazer essa foto. Então, os retratos, eles têm também embutidos uma coisa de uma performance anterior à pintura, porque muitas vezes é montada uma cena, tanto não só os autorretratos, como também os retratos. Assim, tem uma exposição que eu fiz no Centro Cultural da Justiça Federal, que chama Cama, Mesa e Banho, que é justamente assim, eu revisitei as propagandas dos anos 50, né, daqueles eletrodomésticos e todo aquele mundo maravilhoso que estava sendo vendido para as mulheres, que agora elas podiam ter mais tempo para se dedicar ao marido e aos filhos, porque afinal de contas tinham os eletrodomésticos para ajudar elas na tarefa do lar. Então, um dia eu acho que eu vou até lançar um livro de fotos com um ensaio fotográfico que foi feito com algumas amigas que eu convidei para fazerem as fotos, porque é mesmo uma performance fotografada. É um trabalho que tem várias camadas, né? E pode ter subtrabalhos, né? Gera vários trabalhos: a fotografia, a pintura, a performance, né? Você trabalha num universo realmente muito rico de interação com as outras artes. E eu acho que isso tem a ver com a minha formação mesmo, né? Porque eu me formei em teatro e isso fica dentro de você, né? E não tem nada mais feminista do que isso aqui, né? Porque a Suzana e os Velhos é tema
de tudo. Psicose do Hitchcock, as meninas aqui que fizeram aula comigo, Psicose do Hitchcock é todo montado em cima dessa ideia da Suzana e os Velhos. Gente, eu não sabia, mas que incrível. É tudo. Tem um quadro da Suzana e os Velhos na sala onde o Bart está falando com ela. Então, assim, tá tudo muito explícito que ela vai ser, porque é um assassinato e é também uma espécie de uma estufa, né? Sim, claro. A faca, né? A ideia da faca. Então, assim, é muito feminista isso. Você tem esses trabalhos também? Esse trabalho aqui, Autorretrato de Burca, esse trabalho eu passei muito mal pintando ele. Eu me sentia sufocada pintando ele, muito louco, né? Porque ele é um trabalho antigo já, é de 2009. Mas você coloca a foto, para ela ter uma identidade. Porque, cara, não pode ter coisa pior no mundo em termos de destruir uma pessoa do que não dar o direito dessa pessoa de ter uma identidade. Né? Esses talibãs loucos, as mulheres não podem ter fotografia de si. As janelas onde mora uma mulher têm que ser pintadas. Não entra a luz do sol. Entendeu? Elas são apenas um buraco gerador de filhos para aqueles caras. Então, assim, eu tenho um outro que está no PDF, que é As Três Graças, que eu vi uma vez, saiu uma foto na imprensa de um concurso de beleza, acho que na Arábia Saudita, de 3 mulheres. Esse é o catálogo dessa exposição do IBEU. Mas não está aí essa imagem das Três Graças, está naquele no PowerPoint dos retratos. Porque é muito louco você tirar o direito da identidade de uma pessoa. Ela não pode se olhar no espelho, ela não pode ter uma foto dela. Não existe. E é muito louco você ver fotografia, né, de uma pessoa assim, de burca. É bom ter foto, para que tirar foto daquilo, entendeu? Então, por isso eu gosto muito dessa também. Eu amo esse trabalho também, chama Lambança. Então, vou mandar o convite então para eles. Patrícia, olha. Obrigada, Denise, também. Obrigada a vocês Olha, todos. muito obrigada. É muito legal falar para as pessoas, porque várias questões vêm para você, sabe? Agora, no finalzinho, é igual ir para o ateliê, né? Você entra no ateliê, as primeiras horas do ateliê, é meio assim, na terceira, quarta hora que a coisa, quer dizer, eu acho que se a gente ficasse aqui mais 5 horas, esse papo ia ser cada vez mais rico. Começamos tarde, mas é bom que para o próximo a gente já vai estar mais tinindo. Obrigada, turma, obrigada. Olha,